E aí pessoal, beleza? A gente vai iniciar a nossa série de vídeos, né, sobre Solid. Esse aqui é um vídeo, apenas uma introdução, vai ser bem rápido do que seria Solid, né? Basicamente aí, os princípios Solid, cada letrinha, né, o S, o O, o L, o I e o D, eles têm um significado. De modo geral, esses princípios, eles são, um conjunto de princípios aí, né, de design de software. Eles nos ensinam bastante como a gente consegue estruturar, né, nossas funções, nossas classes, e deixar isso bem mais robusto, né? Nosso sistema como um todo mais robusto. E isso também nos ajuda a deixar algo mais flexível, reutilizável, enfim, vou também mostrar aí os benefícios de nós aplicarmos o Solid em nossas aplicações, né? Solid é um acrônimo que representa 5 princípios da programação orientada a objeto, né? E esses princípios, né, foram teorizados pelo Uncle Bob, né? Então, de modo geral, aí a letra S significa Single Responsibility Principle. Esse princípio, né, ele prega que as classes, né, elas devem ter apenas um motivo para que elas mudem, ou seja, uma classe ela deve estar contextualizada, os métodos dela devem fazer sentido com o nome dela, entendeu? Vamos supor, o nome da classe a gente vai ver isso nos próximos vídeos, né, de uma maneira mais prática ali, hands-on, mas assim, uma classe, o nome da classe é obter pagamento, a classe não pode, sei lá, imprimir folha, vamos dar um exemplo, entendeu? Foge do contexto dela, do contexto de single responsibility, né, que é o princípio da responsabilidade única. Então, se ela para obter pagamento, ela deve, né, fazer as coisas nesse contexto, apenas ele obtendo pagamento, né, nesse contexto de pagamento, no que diz respeito ao nome dela, né, suponhamos. A letra O aí, que significa Open Closed Principle, esse princípio ele prega que as entidades, né, elas devem estar abertas para a extensão, mas fechadas para que elas sejam modificadas, né? Ou seja, a gente pode sim estender as classes, a gente pode sim utilizar os métodos aí nas classes filhas, mas caso a gente queira fazer alguma modificação, isso tem que ser feito diretamente ali na classe filha, não alterar direto ali na classe base, né, que é a classe pai. O L significa Liskov Substitution Principle, que é o princípio da substituição de Liskov. Esse princípio ele prega basicamente que ele é uma variação, né, desse princípio aberto e fechado que a gente viu, mas de modo geral uma classe derivada ela deve ser substituída pela sua classe base, e as classes tipos elas podem ser substituídas por qualquer uma das subclasses, ponderando, claro, sempre os cuidados aí para usar a herança. A outra letra é a letra I, Interface Segregation Principle, que é o princípio da segregação das interfaces. Basicamente, esse princípio ele prega que as implementações das interfaces, quando aplicadas em uma classe, suponhamos, elas não devem implementar interfaces que não façam sentido para elas, né? A gente vê, às vezes, muitas interfaces genéricas e classes que implementam interfaces genéricas e, às vezes, tem métodos que elas são obrigadas a implementar que elas nem utilizam. E também a gente vai ver isso na prática, mas de modo geral, esse princípio ele prega que é bom você ter algo específico, né, para que você não tenha que implementar algo que não faça sentido, que não fique coeso, né. E o último princípio aí é a letra D, que é o Dependency Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência. Basicamente esse princípio ele diz que os módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível, ambos devem depender de uma abstração. Abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Então, de modo geral, aí, a gente não deve fazer com que nossas classes elas devem depender de implementações, mas elas passem a depender mais de coisas mais abstratas, sabe? Que fica mais flexível, fica mais escalável, você não tem que ficar reescrevendo código. Então, isso é muito bacana. Agora eu vou mostrar aí alguns dos benefícios, né, da utilização do Solid. Os benefícios escrever código testável, escrever código que seja facilmente entendido, escrever código onde as coisas estão onde deveriam estar, escrever código em que as classes fazem estritamente o que deveriam fazer, escrever código que pode ser ajustado e ampliado rapidamente, escrever código que pode ser ajustado e estendido rapidamente sem produzir bugs,
escrever código que separa a política, ou seja, as regras dos detalhes, as implementações, escrever código que permita a troca de implementações, APIs de autenticação, conexão com banco de dados, enfim, a gente vai ver isso tudo na prática nos próximos vídeos, beleza? Então é isso, pessoal, esse é o nosso vídeo inicial aí de introdução, espero que tenham gostado, sei que foi bem superficial aqui, a gente fez aqui uma explicação bem rápida sobre cada letra aí, mas nos próximos vídeos a gente vai mostrar aí na prática, beleza? Valeu, tamo junto, abraço, fiquem com Deus.